Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, o Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje, vamos conversar sobre o projeto Cartografia dos Sentidos e o Mapa Gigante do Recife. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o artista multidisciplinar Maurício Panella, com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior. O antropólogo, educador e sociólogo Maurício de Camargo Teixeira Panella é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui mestrado e doutorado em Artes Visuais pela Universidade de Granada, na Espanha. Maurício Panella é gestor e coordenador de programas e projetos voltados para as áreas de museus, transformação e conservação socioambiental, educação patrimonial e entretenimento de impacto. Maurício Panella é coordenador do projeto Cartografia dos Sentidos, que trouxe para o SBPC 2025 um mapa gigante da cidade do Recife, que foi exposto no Ginásio de Esportes do Departamento de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos, na zona oeste do Recife. Um sucesso de público. O projeto Cartografia dos Sentidos, através da arte, mostrou toda a nossa cidade bem embaixo dos nossos pés. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Aproveita a hora do almoço, então prepare seu prato delicioso com um tempero que só o recifense entende, um copo de suco de caju bem gelado e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas coisas para pintar. Maurício, tudo bom? Estamos aqui com o Maurício Panella. Como é que estão as coisas aí? Tá tudo ótimo. Cara, foi muito bom você aceitar nosso convite para essa entrevista. Nosso programa vai ficar riquíssimo com sua presença. Maurício, me conta, como é que foi esse Maurício Panella dentro desse processo todo de um grande mapa gigante, maravilhoso, que estava na Universidade Federal Rural durante a SBPC, né? Depois ele ficou mais um pouco, uns 15 dias a mais. Mas como é que esse Maurício chegar a um mapa enorme, lindo, maravilhoso do Recife? Conta essa trajetória pra gente. Bom, vamos lá, gente. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui na Rural com vocês, com o laboratório. Pois é, o Cartografia nos Sentidos, ele faz parte de Maurício e Maurício faz parte dele. Maurício se formou como cientista social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas sempre foi um artista. Sempre trabalhou muito com a área da fotografia e do audiovisual. E nessa formação enquanto cientista social, imediatamente Maurício se apaixonou pela área da antropologia do imaginário e pela área da antropologia visual, sabendo que queria já unir essas áreas, né? Queria trabalhar com pesquisas na área das relações humanas, nas relações humanas com a natureza, mas também sempre querendo vincular os processos artísticos sensíveis para poder mediar essas reflexões. Então, a fotografia seguramente foi a arte, né, que primeiro chegou a mim desde pequeno com, né, fotografias em família, recebendo presentes de câmera para poder fazer fotografias dentro do ambiente familiar, e isso logo, né, no final da adolescência se transformou já nos primeiros desafios profissionais, trabalhando na área da fotografia. E aí, quando fui finalizando a graduação, já comecei a inserir os equipamentos fotográficos, as leituras de mundo por meio da fotografia, unindo os estudos, né, humanísticos às práticas criativas artísticas. Então isso já é uma base para, né, ter uma ideia de um Maurício que trabalha, que é um antropólogo, que é um artista e também é um educador. E como que essas áreas se entrelaçam para poder finalmente, né, há 15 anos atrás, poder lançar um dos projetos nossos mais exitosos, que é a Cartografia dos Sentidos. Então esse interesse pela arte é muito genuíno da gente. Então, quando eu termino a graduação em 1996,
eu imediatamente inicio processos, né, de formação da pós-graduação nas áreas das artes. Então, tenho mestrado e doutorado em artes visuais. Por que que eu fiz isso? Porque realmente eu sabia que eu precisava, eh, me aperfeiçoar, especializar na produção, de linguagens artísticas para poder proporcionar para a população, reflexões mediadas por processos sensíveis e lúdicos, né. Então, essa costura foi muito fundamental. Aí o Maurício, educador, onde é que entra? Porque o Maurício, quando termina seu bacharelado, ele não faz licenciatura. Você ficou muito tempo na academia nesse processo todo, trabalhando também, ficou já testando, elaborando Então, esse processo. eu tenho uma formação também de muita prática, Sim. né, muita prática de mundo mesmo. Então eu terminei a graduação na UFRN e tive a oportunidade de apresentar meu trabalho de graduação na Espanha. Então, eh, toda o meu mestrado e doutorado foi feito em Granada, na Espanha, na Andaluzia. E esse processo de se mudar para um país sem bolsa, me gerou assim, a necessidade de procurar formas de estar fora do país, trabalhando com processos Sobreviver. sobreviver, mas eu queria sobreviver até fiz, né, alguns bicos, trabalhando como garçom para poder pagar as contas, aluguel, normal. Mas eu e minha esposa, na ocasião, a gente já tinha uma pegada muito formativa, né, de dar oficinas, e a gente teve a oportunidade de criar uma OSC, né, uma associação na na cidade de Granada, e a gente começou a receber recursos da Comunidade Europeia para poder trabalhar com, métodos formativos e artísticos. E a gente começou a oferecer oficinas de identidade, memória e fotografia. Pô, interessante, muito interessante. Então a gente, né, essa era, né, um outro salto, uma artes, E aí também tinha facilidade com a língua nativa, no caso o espanhol. o espanhol, que não era a nossa língua, mas a gente aprendeu e já morou muitos anos, né, minha filha foi feita lá. Então a gente inicia, né, trabalhar já com recurso europeu, e a gente criou uma série de projetos que eram um modelo para a Espanha, para Alemanha, Reino Unido, Itália. Nossos projetos idealizados por nós brasileiros viraram projetos que eram, compartilhados na comunidade europeia. Aí, na volta pro Brasil, Isso já o mestrado, doutorado já estava o completo, o mestrado o mestrado. mestrado. Daí quando a gente volta pro Brasil, a minha graduação ela foi feita inspirada no pensamento do professor Edgar Morin, sim, né, da teoria da complexidade. Quando eu volto para Natal, a minha orientadora me pediu para criar uma obra, e essa obra continua até hoje no Parque das Dunas. Eu também trabalho na área da escultura, na cerâmica, e eu comecei então a traduzir algumas obras, algumas reflexões em formatos de obras com um porte um pouco diferenciado. Então, é uma estrutura de 4,5 metros, que está dentro do manual de conservação, uma mulher em posição de parto, criada com a técnica da arquitetura popular, da taipa. Então eu sempre gostei também de trabalhar com essa perspectiva da educação patrimonial. Eu fui formado na minha educação da graduação em Ciências Sociais com essa discussão sobre os saberes da tradição. Certo. Então Buscando experiência nas pessoas, nas famílias, nas comunidades. isso, mas e trazer isso para dentro da academia e levar a academia para esses saberes da tradição. Então, eu sempre também tive um interesse pelo encontro com o outro. Hum. Que era meu já próprio, desde pequeno eu fui a pessoa que fui escolhido pelos mais velhos para ouvir as histórias, guardar as fotografias, então tem uma É legal, eu também faço isso lá. A minha família, eu sou o guardador das fotografias. então tem uma coisa que é minha, isso claro, refletiu na minha escolha por fazer antropologia, né, de ouvir as histórias, e aí finalmente as minhas obras também têm isso, de ouvir o outro. Ela representa essa escuta, o resultado dessa escuta, ou as 2 coisas? O interesse pela escuta, sim, e o interesse em compartilhar essa escuta. Então, por exemplo, quando a gente no projeto Cartografia dos Sentidos, após ouvir tantas histórias, a gente cria um museu da memória afetiva.
que é dar importância à história das pessoas. Durante a exposição, acho que tinha um QR Code. Tinha um QR né? Code. A gente pode disponibilizar depois para os nossos ouvintes um linkzinho Isso, embaixo aqui nos comentários. Quando a gente, depois que o programa tiver no YouTube, a gente coloca o linkzinho para as pessoas seguirem lá. tem uma plataforma digital que é o Museu da Memória Afetiva, muna.art, o arte mudo, né, art.br, que é a plataforma onde a gente coleciona as histórias de forma colaborativa com a população. Então, Maurício sempre gostou de ouvir histórias. Aí você tem o quê? Você traz essas histórias para sua arte, você faz com que essas histórias reverberem para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas o mundo inteiro. E aí, como é que chegou na cartografia? Como chegou no mapa? Pois então, o Maurício tem uma relação muito forte com o México. Com o México. Eu morei no México, trabalhei no México, eu fui coordenador da Universidade Intercultural Veracruzana, que fica no estado de Veracruz, é a única universidade autônoma mexicana, né, que trabalha com a formação de estudantes indígenas a nível universitário. Então, eu fui contratado para trabalhar lá, e isso me permitiu acessar os conhecimentos da cosmovisão mesoamericana, né. Então, quando a gente visualiza toda essa abrangência do conhecimento mesoamericano, da construção das pirâmides, das grandes civilizações, por detrás dessas pirâmides e por detrás dessas cosmovisões tão, complexas, existe um conhecimento georreferenciado. Hum. A relação com o sol, com as estrelas é muito forte. Muito forte. Então eu estudei muito isso, né, eu tive a oportunidade, eu acho, de conhecer mais estados do México que do próprio Brasil. Então, muito estudo sobre as percepções da cosmovisão dos povos, mesoamericanos. Então esse estudo seguramente me fez também entender que essa percepção cosmológica, né, esse estudo sobre a observação dos astros, esse entendimento sobre o papel da Terra e do ser humano na relação com o todo universal, isso é seguramente muito presente para que o cartografia pudesse nascer. Porque como a gente percebe, quando a gente está caminhando em cima do mapa gigante, é um olhar Muito mais ampliado. de cima, né. Então a gente gosta de sempre falar que é uma ferramenta de empoderamento. É a gente não usar os satélites, é a gente ser os satélites. A gente oportunizar o ser humano, o visitante, a ser o satélite. Então isso E ele, como se fosse um georreferenciador, um equipamento, não mais um nano, né? E que ele possa identificar os pontos a partir da percepção dele, do olhar dele de cima. de cima. Agora também tem uma outra questão que é muito importante, que isso também está muito imbuído na cosmovisão mesoamericana, que é a questão da serpente emplumada, que é um símbolo muito forte do México, né, que conecta a serpente com a águia. Então, no projeto Cartografia dos Sentidos, todo mundo ocupa esse lugar de uma serpente emplumada, porque a gente não quer que as pessoas saiam da terra. A gente quer que as pessoas vejam a terra, mas com os pés bem fincados no solo. Então, as pessoas estão olhando a terra, mas estão lá, caminhando o solo. Elas estão vendo de cima, mas sem jamais perder a noção de realidade. E a conexão com o território. Com o território, que é fundamental. Não perde a conexão. Não, enraiza mais ainda, tanto que tem uma questão que é importante dizer aqui. Esse projeto, ele nasce com o título e um subtítulo. Ele nasce com o seu primeiro nome, era De Fora a Dentro, Cartografia dos Sentidos. Porque a ideia é fazer com que as pessoas que se sentissem fora, estando fora, mas adentrando, do verbo adentrar. Então, esse está fora, mas com uma provocação de chamar as pessoas a adentrar no seu território. Só que muitas pessoas falavam, de fora para dentro. Eu falava, mas não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro, é estar fora e adentrar. Né? Porque se fora para dentro dá a intenção de que a pessoa não está, não faz parte daquilo ali, está fora e está chegando para ver. Exato. É completamente diferente de você estar e ver a partir de outra perspectiva. É isso? Exatamente. Então daí eu falei, quer saber, as pessoas estão se confundindo, vamos deixar somente Cartografia dos Sentidos, que também é um nome que causa estranhamento, porque nem todo mundo entende o que são as cartografias, é um conceito que também é um pouco acadêmico demais.
muito da geografia, da área do pessoal do geoprocessamento, Exatamente. ligado a engenheiro topográfico, e aí fica muito científico. Exatamente. Mas a gente também, né, a partir das nossas leituras, da nossa formação de doutorado, né, meu doutorado, ele é um doutorado baseado nas cartografias poéticas do habitat. Isso, então, leu muitos textos, pesquisou muitos autores que estudam a cartografia desde a perspectiva dos desejos, dos afetos, do sensível. Então, a gente traz essa sensibilidade para um conceito que é mais duro, mais rígido. Então, também eu acho que isso, provoca a gente a convidar as pessoas a pensarem um pouco o mundo de uma forma filosófica, artística e trazer também esses conceitos para um diálogo com o popular. Nesse momento, você já tinha uma equipe, o pessoal já tinha um grupo que também pensava com você o processo de criar esse projeto, a cartografia dos sentidos, ou o grupo ainda era pequeno? Não, então, o projeto ele já nasceu robusto, sem mas sem saber que ia demorar tantos anos, né. A gente lançou em 2010 para uma experiência na SBPC em Natal, pensando que a gente fosse trabalhar por 2 semanas, e estamos há 15 dias, né, há 15 anos. 15 anos. Era pensado para 15 dias e estamos em 15 anos. De 15 dias para 15 anos. É. Aí esse, assim, encantou uma geração, né. Sim, eu digo para minha filha: "O as suas contas, a sua escola, a sua faculdade, seu plano de saúde é pago pela cartografia". Mas é bom, né, porque eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, que arte não deve ser remunerada, e deve sim ser remunerada e bem remunerada, né, a gente tem essa vivência de ser um artista, né, traz o Maurício para uma realidade social, econômica mais perto das pessoas, traz o Maurício para, digamos assim, perceber e saber para a vida inteira, essa coisa de você andar, vou ali para Natal, boto o projeto lá, boto o projeto em Rio de Janeiro, e conhecer mais essas pessoas do Brasil. Ah, com certeza, né, já foram 6 territórios, né, a gente já foi para 4 regiões do Brasil, então as nossas, capacidades de interpretação e diálogo com realidades socioambientais e culturais do Brasil não se enlarguece muito. E, né, ir para a Amazônia, fazer isso na cidade de Marabá, né, no sudoeste da Amazônia, um lugar da Amazônia da América do Sul toda que é mais devastada, aonde a pecuária, a mineração e o agronegócio mais devasta, né, então a gente poder observar isso de perto e ter uma interlocução com as populações indígenas, isso faz com que a gente Vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir um minutinho para um intervalo, aí a gente vai conversar bem sobre esse projeto, como ele aconteceu, como ele funcionou, daqui a pouco depois do intervalo. Só um minutinho, Maurício. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre o projeto Cartografia dos Sentidos e o Mapa Gigante do Recife, com o artista multidisciplinar Maurício Panella, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com o educador e sociólogo Maurício Panella, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, sobre o projeto Cartografia dos Sentidos e o Mapa Gigante do Recife. Maurício, voltamos do intervalo. Então, a conversa da primeira parte do nosso programa foi maravilhoso. Aí eu queria pegar um ganchozinho da última coisa que a gente começou a conversar, foi sobre o projeto, provavelmente dito, do Cartografia dos Sentidos, e eu queria que tu contasse um pouco da história, porque 15 anos, né, de história é muito tempo, né, e você já foi para vários lugares, acabou de falar sobre ir para o norte do país, que é pouco envolvido culturalmente com a agenda cultural da televisiva e tudo mais, a gente sabe que pouca coisa acontece e é mostrado. Mas aí me conta, como é que começou a ideia, né, você já falou sobre, mas como é que começou isso, esses 15 anos aconteceram e até chegar em Recife? Bom, vamos lá então. 2010, com o avanço tecnológico, né, das imagens de satélite, das imagens aéreas, né, naquela ocasião, em 2010, ainda não existia ainda direito Google Maps, Google Earth, não existia o Waze, mano, essa coisa do pensamento georreferenciado ainda era muito pouco desenvolvido a nível popular. Mas em 2010, o primeiro mapa da cidade de Natal foi feito com fotografias feitas por um fotógrafo
num helicóptero. Nossa. A gente entrou em contato com a prefeitura e foi um mosaico de 500 fotografias aéreas. E a gente queria já desde o início, eh, gerar um produto, né, uma instalação, era uma obra de arte, para que as pessoas pudessem encontrar o telhado da casa delas. Precisava ser uma escala grande, Precisava ser uma escala? uma escala grande. A gente não queria que fosse um mapa com uma escala pequena, porque senão não geraria a oportunidade das pessoas encontrarem a casa delas. Então, para você fazer um mapa que as pessoas encontrem a casa delas, tem que ser um mapa grande. Tem que ser um mapa grande, porque senão, Seria só de um bairro e aí seria no resumo de mas isso, eu moro aqui perto desse rio. ah, não teria uma percepção tão próxima da casa, da cor do telhado, por exemplo. É a mangueira do quintal, é Exatamente. a árvore, o caminho. Exatamente. Então a gente lança isso na SBPC, com um mapa de 365 metros quadrados, e como eu disse, era para ser 15 dias. Só que foi aquela loucura, todas as televisões, jornais, publicando em todas as mídias, 50.000 pessoas, foi uma loucura. E aí, claro que as pessoas pedindo: "Ah, isso é óbvio, como foi aqui em Recife, isso não pode ficar só aqui durante esses dias, isso tem que ser exposto em outros lugares". Aí a gente criou um projeto de extensão com o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, e esse durante 2, 3 anos a gente ficou trabalhando, levando para os bairros e escolas. Sem também uma proposta muito pedagógica de levar isso para as escolas. Então, foi se instaurando, né, a necessidade de construir metodologias pedagógicas para várias faixas etárias, né. Então quando a gente leva os carrinhos, é para trabalhar com as crianças, né, quando leva o trem, o barco. Eu vi que tinha um avião, aviãozinho. Pois é, tem até uma professora aqui da UFLA, uma professora. Uma professora coordenadora do REC Lab, sabe, que tava brigando de aviãozinho. Ela tá escutando a gente aqui agora, deve estar rindo. Ela deve estar rindo, professora Marina, grato pelo convite, viu, e pelo vídeo também. Não, isso aqui agradece a presença e a parceria, né. Para quem não sabe, o REC Lab fez parte também do projeto, depois da SBPC, a gente participou, o grupo de alunos também e equipe de pesquisadores como monitores, né, por uma semana, depois veio o Nexus da Universidade Federal de Pernambuco, e ele participou desse processo todo, esses 15 dias aqui na Universidade Federal. Pois é, do Pernambuco. Então, justamente, essa coisa da ludicidade é muito importante, sabe, Jaime, é isso que a gente valoriza demais. Até mesmo porque quando a gente fez em 2010, a gente teve a oportunidade de dividir o espaço da SBPC Jovem com Fátima Brito. Fátima Brito é uma mulher maravilhosa, carioca, ela foi diretora do Museu Casa da Ciência, na UFCA, lá no Rio de Janeiro. E ela chegou para mim, a gente logo criou amizade, ela falou para mim assim: "Muli", que é meu apelido, M-U-L, meu apelido, Muli. Muli, porque meu irmão não sabia falar Maurício, falava Mulício e de Mulício virou Muli. Mas, pô, legal, então já posso falar Muli. Isso. Ela chegou assim e falou: "Muli, esse projeto tem que acontecer em todas as cidades do Brasil". Então ela me rogou essa praga. Tipo assim, ah, praga boa, praga boa, praga boa. Não, eu agradeço, a ela, porque só assim a gente conhece o projeto aqui no Recife. Exatamente, Fátima Brito é minha amiga maravilhosa, eu amo ela. Cada cidade que eu levo, eu mando mensagem: "Fátima, agora eu tô aqui no Recife, esse projeto é maravilhoso". Ela é digamos A madrinha. a madrinha. Ela é madrinha, seguramente é a madrinha. Ela falou: "Muli, isso aqui tem que ir para todas as cidades do Brasil, para que todo mundo veja a sua cidade, perceba quais são os problemas que a cidade tem". Então, logo depois ela já me chamou para o Rio de Janeiro. Me chamou para quando teve o evento Rio+20 em 2012, aí 2 anos depois Doze estava na Rio+20. já estava na Rio+20, a gente Que foi um sucesso internacional, né. foi sucesso internacional e a gente levou o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, em 15 dias, 75.000 pessoas, milhares de estudantes, foi uma loucura. Com o Ministério da Ciência e Tecnologia já testando a nossa metodologia, mas aí nesse momento foi que eu descobri um conceito importantíssimo que eu acho que é fundamental que seja, divulgado, que é de popularização da ciência, Jaime. Popularização da ciência. Porque nós que trabalhamos na academia, que temos formação acadêmica, né, a gente estuda tanto
para depois de 4 anos de doutorado, apresentar o nosso trabalho para um tribunal de 4, 5 pessoas, comprovar que a gente é massa e depois fica na biblioteca digital, né, de uma universidade e que ninguém mais. Pior é quando ficava impresso. Pois é. E ninguém ia, até se perdia o documento. Então eu também sou filho dessa discussão muito ampla, de popularizar o conhecimento científico. Então eu sou filho de uma discussão sobre saberes da tradição, e eu também sou filho da discussão de popularização da ciência. Pegando esse gancho, vocês conseguiram trazer também essa transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade dentro? Porque acho que você deve ter uma equipe com profissionais de diversas áreas. Exatamente. Assim, essa é uma discussão também muito importante, sabe, Jane, porque eu nasci dentro de um grupo de estudos da complexidade que valoriza muito a transdisciplinaridade. Sim, as conexões. No entanto, a academia ainda é muito fechada. Então, se você quer ser professor do departamento de artes, você tem que ter graduação, mestrado, doutorado em artes. Se você quer ser professor do departamento de geografia, você tem que ser PAC, 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 PAC. Sim. Então, assim, é muito especialista ainda, né? O entendimento do que o conhecimento pode te proporcionar enquanto carreira. Então, isso é muito complicado para mim. Eu poderia ser professor da universidade, mas a minha vida é cigana. Então, Você como estacionar, né? então tá, eu aceito, mas eu acho que é uma crítica. Eu acho que eu A universidade, ela precisa se abrir. Eu acho que a gente também não tem aqui, o que na Europa tem muito é o professor visitante, professor a gente não tem essa, É, acho que esse costume de fazer nas universidades essas conexões. eu sempre 2 semestres, eu fui professor na Universidade do México. e aí chega no Brasil não tem. Aqui a minha construção de conhecimento não é reconhecida. É uma característica Característica de um pensamento acadêmico brasileiro que precisa ser transformado. cartesiano, né, bem Cartesiano, não valoriza os conhecimentos, né, tradicionais, e ainda é uma discussão que precisa ser muito debatida, sabe, e transdisciplinar, isso é uma falha. aí assim, eu vou usar um termo, é uma tapa com luva de pelica, quando você traz um trabalho desse para dentro da universidade, por exemplo, e mostra: "Olha, Mas possível". exatamente, então, é muito interessante, eu estava conversando com a professora Maria José, que também, nossa, né, criamos uma relação tão linda, agradecer a professora Maria José A reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. realmente, que a gente teve muitas conversas antes de poder trazer o projeto para cá, e na semana passada a gente almoçou e ela falou sobre isso, falou: "Maurício, o projeto no Mapa Gigante foi o maior sucesso aqui na STPC, né, com certeza foi né, uma das ações mais, instigantes dentro do evento". E é um pouco disso, eu acho que essa questão de você popularizar o conhecimento e você trazer para dentro do Mapa Gigante arquitetos, urbanistas, geógrafos, historiadores, né, biólogos, ecólogos, artistas, né, professores de educação física. Então isso, uma cidade aos seus pés, Jaime, é a sua história. São atende também a toda a camada da sociedade e as idades, né, que vieram bebês, eu vi bebê, criança, jovem, adultos, senhorinhas, o pessoal já bem mais velho e, É. encanta várias idades. Eu acho que isso também é uma característica do próprio Maurício, que abraça todo mundo, gosta de criança e escuta muito idoso e gosta de trabalhar com juventude. Mas eu acho que é muito louvável a gente poder observar, em cima do mapa gigante, 3 gerações engatinhando. Sim, sim. Não é que isso foi muito comum ver 3 gerações engatinhando, porque daí tem o senhor, que pela curiosidade de querer encontrar a história da cidade, ele se agacha, E ele não tem uma visão tão boa como a nossa. tem que aproximar, Tem que a aproximar. criança que é pequenininha, e o filho, né, ou o pai, que se debruçam. Então, Ou seja, gente deitado, tinha gente deitada. tirando fotografia, né. Então, assim, essa coisa do sentimento afetivo, isso também acho que é muito importante trazer em pauta, porque o conhecimento, se não tem paixão, se não tem afeto, perde-se muito sentido. E isso a gente tem conversado muito já desde o começo, quando a gente entendeu que as pessoas queriam encontrar a casa delas inicialmente, e que a gente achava que era muito egoísta, mas não é, né, a gente já conversou sobre isso em outros momentos. Essa coisa do envolver-se, encontrar a sua própria história é fundamental para encontrar a história do seu bairro, encontrar a história da sua cidade, né. Entender
a partir da sua casa, a partir do seu espaço, da sua família, do seu meio, e aí amplia-se para o bairro, para a rua por bairro, e para a cidade, e para os elementos todos que envolvem a vida de cada um. Exatamente. Os afetos são fundamentais para nutrir o interesse pelo conhecimento. Então, o interessante para o pessoal entender, o nosso ouvinte, quem não foi, infelizmente, vai ter que esperar um novo período de exposição, mas para o pessoal entender, não é só um mapa lá, no piso, disponível para você passear e caminhar, e é muito interessante ficar à vontade, identificar casa, escola, caminhos, né? Ex-casas, que tem gente que viu, né? Eu morava aqui. Mas também tem as experiências também das dinâmicas didáticas que é colocada pelo projeto, né? Você tem também um assessoramento, as pessoas chegam, tem uma atividade. Como é que funciona isso? Então, tem muito eu acho que nesse sentido a gente é bem freiriano, sabe. A gente observa, a gente observa, observa como que as pessoas se relacionam. Então, quando a gente traz um carrinho para as crianças, é porque uma criança foi com um pai visitar, viu as coisas e começou a caminhar pelas avenidas e ruas das cidades. Então, para uma criança de 4, 5 anos, o que é que você vai falar sobre cartografia, Jaime? Ela não quer saber de cartografia. Agora, se você pega e fala: eh, "Criaturinha, aqui é a sua casa. Olha aqui a praça. Vamos encontrar o Marco Zero? Vamos pegar tal avenida, vamos pegar a Caxangá", e então a criança ela começa a passear pela cidade para encontrar os marcos. Então, com as crianças a gente gosta de fazer gincana. Gincana. Vamos encontrar os marcos importantes da história da cidade. E nessa brincadeira com as crianças a gente vai trabalhando pedagogicamente e ludicamente o conhecimento da cidade. Até teve um pai que veio anteontem, né, falou: "Ai, trouxe meus filhos aqui, eles queriam, eles só ficam brincando com esses carrinhos, com esses aviões, parece que não querem aprender". Eu falei: "Calma aí, aqui é o papel do mediador. Vamos lá, onde é que está o seu estádio de futebol? Qual time você torce?". "Ah, eu torço para o Náutico". "Então vamos no seu estádio?". "Então tá". A partir do encontro afetivo com algum marco, começa essa brincadeira. Outra também resposta muito boa foi um menino que estava brincando de avião, saindo do aeroporto de Jaboatão, e ele entendeu pela primeira vez, Jaime, a rota do avião que passa na casa dele. E ele falou: "Pai, agora eu entendo por que passa na minha casa todo dia, faz aquele barulho todo, faz aquele barulho, e agora eu entendo essa percepção geográfica das O distâncias". direcionamento da, digamos, estrada aérea. Exatamente. Então, assim, isso é uma brincadeira, mas esse menino nunca mais na vida ele vai deixar de olhar para o céu e falar: "Esse avião está indo para o aeroporto de Jaboatão". Então ele vai olhar para o céu de uma forma diferente. E até a conexão da casa dele com o avião, com o aeroporto. E com a cidade do Recife, lá do Recife, né. Então, assim, uma brincadeira que a gente fala é uma brincadeira muito séria. O cartografia é uma brincadeira séria. E os idosos, como é que se conectam com o mapa? Choram. Mas a gente te Emoção à flor da pele. a gente teve um momento logo no SBPC que de repente eu olho, era um pai, não era uma pessoa idosa não, mas era um pai que estava com 2 filhos do lado, de repente olho, vejo a bochecha dele vermelha, eu chego, espero ele se acalmar. Quando eu chego perto dele, Jaime, eram gotas de choro em cima do mapa. Juro por Deus. Eu falei: "Gente, o que é que está acontecendo? Me desculpa, mas o que é que está acontecendo aqui? Que eu não quero fazer você chorar". Não, você fica espantado, né, assustado, pode ser que tenha acontecido também alguma coisa, né, uma discussão na família, Ah, não, mas ele falou que foi. encontrou a história da família dele, a mãe dele encontrou a fábrica de panelas e que a mãe dele trabalhou, e ele encontrou O local da fábrica da panelas, que até a mãe já lembrou da mãe, já lembrou. que a mãe dele fazia a junção de cabos de panela nas panelas. E ele encontrou isso. Maurício, a gente vai só dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta e a gente termina essa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta. Só me ligar. Você está ouvindo o programa Vozes do Recife. Agora, vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente volta para continuar falando com o educador e sociólogo Maurício Panella sobre o mapa gigante do Recife exposto na Universidade Federal Rural de Pernambuco durante a SBPC 2025, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com o antropólogo Maurício Panella sobre o projeto Cartografia dos Sentidos e o Mapa Gigante do Recife. Maurício, voltamos, estamos de volta aqui na nossa conversa maravilhosa, falando a gente estava falando no bloco anterior sobre as lágrimas, né, desse idoso e as crianças se encontrando e percebendo essa cidade. Como é que foi a experiência, né, da cartografia dos sentidos na SBPC, né, trazer isso para o Recife, e aí ficar mais 15 dias inesperados? E como é que foi a sua experiência com, né, o projeto aqui no Recife? Vamos lá. No ano passado, em 2024, a gente foi contratado pela Unicef e pelo Instituto Alana para fazer um diagnóstico sobre as problemáticas que a educação vive diante, né, das mudanças climáticas, das emergências climáticas. E a gente fez um diagnóstico, eu montei uma equipe com 4 consultores, mais eu, para a gente fazer esse estudo em Recife, Salvador, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. E Recife, então, foi aí, né, diagnosticado por nós, né, e na verdade isso é de reconhecimento do povo recifense, né, de que Recife ocupa um lugar nada eh, lisonjeador, né, de uma capital brasileira mais vulnerável a aos riscos, né, das mudanças climáticas, né. Então, esses riscos, né, são avaliados pelo IPCC, né, de acordo com como a cidade recebe os impactos das enchentes, das temperaturas elevadas, né, das arboviroses. A gente está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Sério? É, exatamente. Então, todos os aspectos, arboviroses, enchentes e Infelizmente, Recife está ocupando esse lugar a nível nacional. isso não é bom. Não, Isso é muito ruim. é muito ruim, muito ruim. Então, assim, é muito sério que a população de Recife vive. Então, quando a gente finaliza o diagnóstico, eu me reúno com a minha equipe e falo: acho que a gente pode levar o cartografia nos sentidos para poder pensar problema e solução para a cidade do Recife usando as metodologias do cartografia dos sentidos. Então, criamos um projeto na Lei Rouanet, aprovamos o projeto na Lei Rouanet imediatamente e começamos o processo de captação para poder ver. Nesse processo, a gente, nossa equipe de Recife, que a gente tem uma equipe local, nos falou sobre o evento da SBPC que iria ocorrer, né, que ocorreu no mês de julho, e a gente puxou uma reunião com a reitora, Maria José, para ver se havia interesse da gente poder trazer e fazer um lançamento na SBPC. A gente foi muito bem recebido e tivemos, né, uma parceria imediata com a FADUP, com a prefeitura do Recife também. Antes de fazer o lançamento, a gente fez uma série de reuniões com algumas secretarias. Então a gente foi juntando parceiros para poder chegar aqui já, né, com essa rede armada para trazer para dentro da Rural o projeto Cartografia dos Sentidos, para inicialmente ter esse escopo de trabalho e pensar mudanças climáticas aqui no Recife. Só a Universidade Federal Rural disponibilizou a quadra do Departamento de Educação Física para os nossos ouvintes. Quem não participou e não sabe, eu estava aqui no campus Dois Irmãos, na quadra da Educação Física, né, por esse período todo da SBPC e depois mais 15 dias também. Pois é, então, isso é importante a gente mencionar, até pedir desculpa para os estudantes de educação física por a gente ter ocupado o altar, né, o templo de vocês, mas a gente fica feliz. Eu acho que vocês também devem ter visto que o ginásio, né, foi comentado em todas as redes sociais, mídias, né, todos os jornais falando que a exposição estava no ginásio. Eu acho que milhares de pessoas, então, conheceram o ginásio poliesportivo da Rural. Eu acho que isso é importante, porque realmente a educação física, né, é uma das disciplinas também que muitas vezes não é levada em consideração. Eu acho que virou um local de extrema importância para a SBPC, para a gente poder pensar, inclusive, essa cartografia do esporte aqui na cidade do Recife, né, do Sul. Então, assim, quando a gente vem para Rural, para Recife, para discutir e debater as questões relacionadas às emergências climáticas, a gente já sabia que o projeto tinha que ir para as escolas, porque ele nasceu com essa preocupação das problemáticas que o setor dos professores, educadores, formadores de Recife e a classe formanda vive frente às mudanças climáticas. Então, no desenho original, já tinha levar o mapa gigante após o lançamento para 6 centros pedagógicos, né. Uma das secretarias que mais nos percebeu bem é a Escola de Formação Paulo Freire, né, vinculada à Secretaria de Educação do município de Recife. Aqui deixar os agradecimentos para Gabriela e Henrique, que são os coordenadores
desse centro de formação. E nesse escopo a gente já colocou esse desenho, Jaime, de justamente levar para os ginásios poliesportivos. Então, quando a reitora nos oferece o ginásio da Rural, eu falei: Acende a ideia. "Maravilha, é porque a gente já está organizando as estruturas para depois itinerar". Para o pessoal entender, a quadra ela é coberta, né, ela é protegida, tem um portão de acesso, então isso foi muito importante, porque manteve todo o equipamento sem nenhum dano, né, porque a gente teve um controle de acesso, e aí essa ideia formatada aqui na Universidade Federal Rural foi proposta para outras unidades, e aí isso eu escutei com pais, né, para as escolas. Justamente, a gente durante essas últimas semanas, essa semana exatamente que estamos finalizando, a gente fez a formação de quase 300 professores da rede municipal, né, professores de história, geografia, Do Recife. do Recife, para que esses professores já se preparem para nos receber. Então, compartilhamos algumas metodologias para poder esses professores compreenderem qual é a dimensão, quais são os ginásios que vão poder ser dispostos, e como são centenas de escolas municipais, a gente não vai poder levar para todas essas escolas. Opa, a estratégia junto com a prefeitura do Recife, então, tem sido de levar para todos os equipamentos do Compaz, né, então, Isso já está confirmado, só para eu ter aqui uma olha, digamos, a gente fez ontem a formação de todas as coordenadoras. Elas vieram, a gente também, dos compais. todas as coordenadoras já vieram, já viram as instalações. Eu tive uma reunião com Cecília Cruz, que é a secretária municipal de educação, na sexta-feira, e isso está sendo debatido na prefeitura, né. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas secretárias e secretários, né, que trabalham, representam, fazem a gestão da prefeitura de Recife. João Campos veio à exposição, então a equipe de gestão política do Recife conhece o projeto, sabe do potencial, sabe da importância e sabe que o projeto está desenhado para ser levado para o maior número de pessoas. Então, quando a gente decide levar para os 6 equipamentos do Compaz, é para poder, junto com a Secretaria Municipal de Educação, poder levar os estudantes de várias escolas nos ônibus para os equipamentos do Compaz. É, fica até mais fácil para a logística, né, é melhor levar os alunos, né. Isso. E aí quando você fala dos professores ter uma formação anterior, até para os professores também fazerem um trabalho anterior a gente chama de antes de ir ao museu, antes de ver a exposição, antes de fazer a atividade propriamente dita, os professores poderem fazer atividades em sala de aula e conectar esses alunos ao que eles vão ver, né, na exposição no futuro próximo. Metodologicamente, o projeto está configurado com 5 produtos. O primeiro é o mapa gigante, Sim. que a gente lançou, depois vem uma formação de professores, depois tem uma residência multidisciplinar, que 15 profissionais vão receber um recurso para trabalhar conosco durante um mês, fazendo imersões do mapa gigante e imersões terrestres e fluviais na cidade do Recife, para poder criar um kit pedagógico para os professores e também para criar o produto artístico final, né, que é um pavilhão imersivo com projeção mapeada para poder pensar Recife em mudanças climáticas, né. Então são 5 produtos, fora a itinerância em todos os equipamentos do Compaz. Então deixa eu entender, nesse processo desses 5 produtos, você tem não só a exposição propriamente dita, e aí a visitação, mas tem uma formação com os professores, então a conexão também formação no mapa, tem essa possibilidade de fazer a conexão entre os outros profissionais e várias, né, e aí o multidisciplinar, o transdisciplinar, e aí os professores participam também, né, porque eles vão também preparar o material seria produzido, aí fica algo permanente, né, porque o município pode reproduzir esse material para, né, para outras gerações de estudantes, e aí tem a permanência desse da própria, digamos, do conhecimento, né. Não tem como você tirar isso das pessoas, o conhecimento permanece. Exatamente. E aí, o produto final, Jaime, depois de um ano itinerando pela cidade do Recife, ouvindo as pessoas, ouvindo profissionais multidisciplinares, expertos, conversando com a gestão pública, a gente então finaliza esse projeto de um ano com um pavilhão imersivo. Esses que não é com projeção mapeada no teto, na parede, para poder proporcionar uma experiência, centenas de experiências de 20 minutos de projeção mapeada para que a população de Recife, centenas de milhares de pessoas do Recife, entrem nesse pavilhão imersivo e compreendam a cidade do Recife, pensando as problemáticas
relacionadas às mudanças climáticas. E nesse momento que a gente for lançar esse pavilhão de 450 metros, a gente também vai realizar um ciclo de laboratórios que a gente chama ciclo de conversas sobre a cidade, que é justamente esse gesto de estar sobre a cidade e falar sobre a cidade. Então, nesses últimos anos, a gente tem falado muito sobre isso. Não basta a gente estar somente professores conversando, fazendo pesquisas, e abordando e entendendo diagnósticos de problemas. Não adianta ficar falando entre OSCs, entre lideranças comunitárias e esses núcleos não dialogarem. Então, a gente já vem fazendo isso, vamos reunir todos no laboratório, num ciclo de conversas. Então, chamar prefeito, chamar secretários, chamar professores, chamar lideranças comunitárias, OSCs, para que juntos possamos pensar soluções para as nossas cidades. Então, a ideia é que daqui a um ano a gente tenha esse entendimento em loco, né? E também com essa macrovisão para poder lançar uma exposição que centenas de milhares de recipientes vão poder entender os problemas e para poder também analisar soluções. E é aquele problema que você acabou de falar, que me assustei, em que a cidade tem vários problemas e ela fica em primeiro lugar com tanto problema, né? E eu tenho agora, a gente tem avanço do mar, e aí o problema com tubarão tem a ver também. E aí eu tenho alagamentos, deslizamentos de encostas, eu tenho problemas com infecção, dengue, mosquitos, tudo isso isso é a cidade do Recife, Exato. né? Uma cidade anfíbia cheia de rios e lagoas e mangue, bem diversa. E aí você dar luz, eu acho que a proposta é dar luz a esses problemas e fazer: "Olha, vamos sentar para conversar sobre", e fazer com que a população compreenda esses problemas e também participe. Isso é maravilhoso. Aí você pensa que se a gente está falando, uma cidade, né, número um, né, que vive essas problemáticas, que é Recife, é uma cidade que tem um histórico, né, de produção acadêmica e de inovação gigantesca. Poder oferecer uma discussão como essa e pensar soluções para isso, vira um modelo Não, para todo mundo. para todo mundo. E aí é lúdico, né. E não é uma coisa de você tá lá lendo um papel ou só não, ele é lúdico. É lúdico, a gente não está querendo que a população, leia os PDFs acadêmicos. É, Não, aquela cartilha, aquele texto grosso de não sei quantas em páginas. 20 minutos a pessoa vai poder entender tudo. E aí, assim, a gente falou sobre essa percepção das pessoas, inclusive das gotas mas assim, vai para além, né, para além da percepção da minha casa, da minha rua, para onde eu vou, eu consigo compreender essa cidade, que ela tem seus problemas e eu preciso participar desses problemas, né, da solução desses problemas. É. Traz isso para as pessoas também. Então, eu acho que vem surgindo muito, né, acho que eu já falei por aqui, né, essa questão da emancipação, né, o pensamento emancipatório é fundamental no projeto. O que que é essa emancipação? É convidar as pessoas a serem os satélites. E essa paixão pela cidade parece que envolve mais ainda. Envolve. Então a gente também tem ouvido muito, né, que infelizmente a população, e isso é muito comum, as pessoas elas vivem nos seus próprios bairros. Sai de casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai no mercadinho, né, vai para uma praça. As pessoas não têm oportunidade de vivenciar a cidade na sua magnitude. Então é normal as pessoas, aqui no Recife a gente tem ouvido muito: "Eu nunca fui no Marco Zero, eu nunca fui para Boa Viagem, nunca tomei um banho de mar". Então quando a pessoa ela se ergue, né, o olhar se torna um olhar macro e vê a dimensão inteira da cidade, aguça o quê? A curiosidade, E as possibilidades. as possibilidades. Então, nossa, quantas vezes a gente ouviu: "A minha cidade é tudo isso". Então quando a gente mostra o que está além dos nossos olhos, a gente vai atrás daquilo já. Sim. Então eu acho que isso é a função do conhecimento. Eu nem sabia que isso existia, por exemplo, tem uma ilha que chama Ilha de Deus, que é ali perto da Ibiribeira, que as pessoas não conheciam. Vão para o shopping Rio Mar, não conseguem ver o outro lado, vão para Ibiribeira, passa e tem as casas, ninguém sabe que aquela ilha existe. Exatamente. E aí dar luz a essas, e aí não só dar luz aos problemas, mas também a vida de como outras pessoas vivem. Porque a Ilha de Deus é bem característico de como as pessoas lá são pescadores e têm seu. E aí, pra finalizar, eu queria que você contasse, além dessas perspectivas novas que a gente tem de parceria, você tem de parceria com a prefeitura do Recife, e trazer esse mapa e colocar ele nos compás, né, isso, como esse projeto vai andar? Como é que está
precisa de mais apoio? Porque a gente vai aproveitar agora para chamar mais gente Então, para parceiro. a gente tem um apoio do BNB, né? Eu tive a oportunidade, logo quando a gente começou essas articulações, de ter um encontro com o superintendente do Banco do Nordeste, Hugo, uma pessoa super inteligente, sensível. A gente tem uma apresentação, né, para vender o projeto, 20 slides. Quando chegou no 13º, ele falou: Maurício, pare. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: vamos para as tratativas. Então, o Banco do Nordeste foi o nosso parceiro fundamental para a gente poder lançar na SBPC. Mas é um projeto, né, com um orçamento alto e a gente realmente precisa de outros parceiros, né? A gente está tendo reuniões com outras instituições na cidade de Recife e existe alguns shopping centers, né, da cidade que já nos procuraram, tanto para ser parceiros, né, pela lei de incentivo, como também para poder receber uma. Ah, expor lá no shopping. Exatamente. Ah, legal. Então, assim, é muito legal, né? Tem shoppings aqui que recebem 70.000 pessoas por dia. Então, é um alcance gigantesco. É uma Né? monstruosidade. Mas para a gente poder levar para os equipamentos públicos, a gente precisa de recursos, Sim. porque o shopping vai levar para o público dele, que é maravilhoso. Mas para levar para os territórios, a gente precisa ter incentivo. Então, né, a gente está aí tendo algumas reuniões, existem equipes de captação, e nas reuniões com os próprios secretários da prefeitura, a gente vem falando: olha, não é uma secretaria que tem que dar o volume total. Cada secretaria, habitação, meio ambiente, educação, cultura, Compaz, cada secretário vê o recurso que tem e a prefeitura seja um grande patrocinador. E se a prefeitura não tem o montante total, os gestores também podem acionar, né, grandes empresários que são sensíveis ao projeto. E a gente percebeu também, e, né, a gente estava fazendo umas contas esses dias, Jaime, em 3 semanas, mais de 1 milhão de visualizações. Então o projeto foi aceito pela população. Isso é o mais importante, que a gente acredita. A população aprovou o projeto. Não é a gente que agora tem que dizer: Abraçou, aprovou. então a gente teve reverberou em todas as mídias sociais, vídeos das pessoas com aviãozinho, né, desde a pessoa com aviãozinho até outros vídeos, e a emoção foi as redes sociais e a televisão também, rádio, né, todo mundo, Foi várias reportagens. E essa coisa, além de ser transgeracional, que a gente pega o senhor de 97 e o neto ou bisneto de 2 anos, a gente pegou da costureira, da cabeleireira ao pós-doutorado. Aí, Maurício, me fala uma coisa, quem quer entrar em contato agora, fazendo, né, depois de você expor que vocês já estão indo buscando parceiros, como é que faz para entrar em contato? Tem um e-mail? Então, pode mandar para o e-mail cartografiadosentidos@gmail.com. Pode também mandar para o Instituto Casadagua@gmail.com, que são os nossos e-mails institucionais do projeto. Pode falar com a gente também pelas redes sociais, né? Pode ser o Instituto Casadagua, tudo junto. E pode falar também com a gente pelo WhatsApp, 84996820034. Pode falar comigo e a gente vai conversando para poder fazer com que isso perdure aqui por um tempo bem louvável na cidade do Recife. Eu acho que a experiência que foi planejada para 1 ano vai se estender para 2 anos. Então, já vou dando aí Eu spoiler, eu já tô com manchete, eu tô furando, né, furo de reportagem. exato. Tô pegando. Maurício, mas assim, a gente tá finalizando aqui nossa entrevista. Foi maravilhosa, uma conversa super rica. Eu queria te deixar à vontade para as últimas palavras e dizer um tchau. Eu acho que é isso, agradecer aqui ao RecLab, que nos recebeu desde o primeiro momento com muito carinho, né, a Universidade Rural também, né, Federal aqui em Pernambuco, e agradecer a população recifense que me ensinou o que é o Recife, porque hoje em dia, depois de tantas semanas aqui, todos os dias, ouvindo vocês me contar as histórias de vocês, da cidade de vocês, eu já conheço um pouco o Recife e quero conhecer mais. Então, acompanhe as redes sociais, a gente está apaixonado, já gostava de Recife, agora a gente está apaixonado, então agora é seguir o caminho. Não, você já é recifense, a gente deixa. É o maior mapa em linha reta do mundo. Muito obrigado, Maurício. E o pessoal fica aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, e aí continua e a gente se vê na próxima. Um abraço. Grato. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, fique com uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais da história do Recife. Na voz da graduanda em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Oi, gente! A minha dica de hoje é para você que ama música, história
e cultura pernambucana. É o Instituto Capiba, dedicado à preservação da obra desse grande mestre do frevo e da música popular brasileira. O Instituto foi inaugurado no Edifício Capiba, na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo. Um lugar simbólico porque Capiba trabalhou ali enquanto compunhava muito dos seus sucessos. O espaço é incrível, conta com mais de 11.000 partituras, cerca de 4.000 fotografias, discos, livros, recortes de jornais, objetos pessoais e até mesmo o piano que ele usava. Além disso, o time por trás do Instituto é multidisciplinar. Musicólogos, restauradores, antropólogos, advogados e produtores culturais. Tudo isso para que o acervo seja bem cuidado, restaurado e acessível. E tem mais! O novo espaço marca o início dos 120 anos do nascimento de Capiba, e as celebrações seguem ao longo de 2025, com site para partituras online, atividades educativas, culturais e abertura gradual para a visitação pública. A sede oficial será em Surubim, cidade natal dele, mas o Ponto BB, espaço dentro do edifício no Recife Antigo, vai receber os primeiros eventos: lançamento, apresentações musicais, declamações de poema e exposições digitais. Tudo pensado para envolver e emocionar. Então, se você curte conhecer histórias por trás das músicas que embalam nossa cultura, anota essa dica. Visite o Instituto Capiba. Sinta o legado, veja de perto o acervo e deixe-se inspirar. É mais do que um museu, é um verdadeiro abraço musical da nossa terra. Você acaba de ouvir uma dica da graduanda em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Aproveita a sugestão e se permita conhecer a nossa cidade. Um passeio pelo passado do Recife também pode iluminar o presente. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, conversamos sobre o projeto Cartografia dos Sonhos e o Mapa Gigante do Recife. Ao mergulharmos em uma discussão essencial para entender as dimensões do nosso Recife, recebemos o professor e artista visual Maurício Panella, que nos proporcionou um momento único. Maurício nos presenteou com a exposição do Mapa Gigante do Recife durante a SBPC 2025. Coordenador do projeto Cartografia dos Sentidos, a exposição ficou disponível para o público com entrada gratuita no Ginásio de Esportes do Departamento de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos, na zona oeste do Recife. Aguardem novidades sobre o projeto Cartografia dos Sentidos. E assim, finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Eduarda de Aguiar, dirigido e produzido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Esse programa estará disponível no canal do YouTube do RecLab. Aproveite para assistir os programas já exibidos. Se inscreva no canal e deixe um like. E comente sempre. Um forte abraço e não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram para ficar antenado. @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire. E até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, o Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.